como identificar. Então, hoje eu vou falar sobre os sinais e sintomas e as maiores dificuldades, que não são poucas, tá? Bom, então vamos lá. Pra gente começar, a nomenclatura TDAH. A nomenclatura por si só, ela é muito obsoleta, né? Então, ela causa muita confusão. Por quê? A pessoa que tem o TDAH, ela não tem, de fato, um déficit na atenção. Pelo contrário, a pessoa que tem TDAH, ela tem atenção demais, até mais do que deveria. E a questão aqui é que não é dificuldade para ter atenção, porém ela tem uma dificuldade para sustentar a atenção quando é necessário. Então ela presta atenção até demais, presta atenção em tudo. E a dificuldade é para filtrar o que é prioridade para prestar atenção. Então, se eu estou aqui na live com vocês e tem um barulho lá fora, provavelmente eu vou desviar minha atenção e vou ter dificuldade para sustentar essa atenção aqui na live, que é a minha prioridade. Entendem? Então, por si só, a nomenclatura ela causa muito confusão. Mas, realmente, a gente vai ter essa dificuldade em filtrar essa atenção e sustentar quando é necessário. Ou, principalmente, quando é uma tarefa chata, quando é algo que não tem muito interesse. E aí, provavelmente, a gente vai parecer ainda mais desatento. Eu falo a gente porque, não sei se aqui a maioria sabe, mas eu tenho TDAH, eu fui diagnosticada de forma tardia. E então falar sobre TDAH é como se eu fosse falar um pouco sobre mim. Então é bem fácil, eu vou falar de uma forma bem clara para que não restem dúvidas para vocês, tá? Então beleza, vocês já entenderam que não é que a gente não tem atenção, a gente tem, a dificuldade é para filtrar e para sustentar. Então a pessoa que tem TDAH, a gente precisa entender que a característica principal do transtorno é o quê? É um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Ou seja, pessoal, não basta ser desatento, ou hiperativo, ou impulsivo. Eu preciso ter um padrão persistente. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, os sinais e os sintomas, eles precisam aparecer, eles precisam começar antes dos 12 anos de idade. Hoje, a grande maioria das pessoas, eu sou muito desatento. Eu sou muito esquecida. Eu começo várias coisas ao mesmo tempo e não concluo. E aí, por ter esses comportamentos, a pessoa fala, eu acho que eu posso ter TDAH. Eu acho que eu também sou TDAH. Mas o que a gente precisa observar? Que vários sinais, vários sintomas da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Eles são características de transtorno. Ou seja, vários sinais e sintomas de transtornos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, é por isso que gera muita confusão. Às vezes, uma pessoa que não tem o TDAH, ela pode ter um padrão desatento em algum momento. Ela pode ter um esquecimento, ela pode procrastinar, começar várias coisas e não terminar. Mas isso significa que aquela pessoa vai ter o transtorno? A gente precisa avaliar, porque provavelmente só isso não vai classificar como TDAH. Então, nós que somos da área, a gente tem que passar alguns filtros quando chegam pessoas, principalmente na clínica, com a hipótese do transtorno. Então, a gente tem que pensar o quê? Primeiro, qual é a intensidade desses sinais e sintomas? Né? Qual é a frequência desses sintomas? Porque desatento, a maioria é. A gente vive numa rotina estressante, a gente vive numa correria do dia a dia. Hoje em dia é normal que a gente fique desatento, porque é muito estresse, excesso de tela, excesso de trabalho, excesso de tudo. Então, como que a gente vai prestar atenção em tudo? Como que a gente vai lembrar de tudo? Isso é impossível nos dias de hoje. Entendem? Então, a gente tem que avaliar qual é a intensidade desses sintomas, qual é a frequência desses sintomas. E o principal, quando começou esses sintomas? Quando foi que começou? Porque se começou agora na vida adulta ou numa fase que está passando, já não é TDAH. Para ser TDAH, precisa começar antes dos 12 anos de idade. E aqui a gente tem a maior dificuldade. Porque muitas pessoas têm esses sintomas hoje, mas lá atrás não tinha. Então não é TDAH. Então a gente precisa muito focar nesses filtros. Não basta ter um padrão de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Tem que prejudicar, tem que atrapalhar o desenvolvimento da pessoa ao longo da vida. É um padrão persistente. Entendem? Então, se vários sinais e sintomas, eles fazem parte do nosso dia a dia, a gente precisa entender o que é normal, o que é transtorno. O que é normal, o que é patológico, o que é traço do transtorno. Entendem?
Então, para a gente classificar o TDAH, a gente precisa avaliar ali, no critério de desatenção, a gente tem 9 sintomas, e no critério de hiperatividade e impulsividade, a gente tem 9. Para configurar o TDAH, a gente precisa de no mínimo 6, tanto de um quanto de outro, ou dos dois combinados, tá? Então, quando a gente vai olhar para o passado da pessoa, para essa fase do desenvolvimento, a gente percebe se realmente a pessoa tem ou não. E tem que causar sofrimento. Para ser transtorno, tem que ter sofrimento, senão não é transtorno. E não é o sofrimento somente em uma área da vida, é o sofrimento pelo menos em 2 ambientes. Por exemplo, eu tenho os sintomas e ele me causa um sofrimento, ele tem intensidade, tem frequência e me causa um sofrimento na minha casa, no meu trabalho, e no meu âmbito social. Então precisa ter um sofrimento e também precisa ter em outros ambientes esse sofrimento. Percebem? Percebem, pessoal? Então, a gente tem que avaliar essa questão desses sintomas do neurodesenvolvimento e ao longo da vida. Vocês viram aqui que eu desviei porque, né, eu tenho TDAH. Então, gente, qual que é a intensidade dos sintomas? Eu coloquei a caixinha de pergunta e hoje uma pessoa me perguntou qual que é a diferença do esquecimento normal para o esquecimento do TDAH. A diferença é a intensidade, é a frequência, é o sofrimento. Lembra que eu falei que é normal no dia de hoje a gente tá corrido, tá esquecido? É normal. Mas para ser transtorno, a gente precisa identificar todos os critérios e quando começar. Beleza, agora que vocês já entenderam, né, essa diferença do que é normal, do que é patológico, vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas, essas dificuldades, as maiores dificuldades que a pessoa que tem um TDAH, ela acaba enfrentando. Por ser um transtorno que começa lá atrás, a pessoa já começa com as dificuldades lá na infância. E aí as primeiras dificuldades, elas começam no âmbito familiar. Por quê? A criança, muitas vezes, ela não sabe explicar o que tá rolando, se ela é diferente ou não. Ela entende assim, eu tô um pouco diferente, eu tô tendo dificuldade aqui e ali, mas ela não sabe nem verbalizar isso pros pais. Como que ela vai falar isso pros pais? Então, ela vai ter essa dificuldade. Então, ao longo da vida, ela começa com as dificuldades familiares, porque o TDAH, muitas vezes, ele é julgado como uma falha moral. Como se assim, é frescura, é modinha, é falta de força de vontade. Só que não é bem assim. Os pais, muitas vezes, por não saber o que é o transtorno, não entendem o funcionamento do filho. E aí já começa a rotular esse filho, essa filha, essa criança como irresponsável, preguiçoso, desleixado, hostil, agressivo, rebelde. Começa a ter esse padrão ali, esse estresse no ambiente familiar. E a criança não sabe o que tá rolando. Ela tem dificuldade, mas ela não sabe explicar. E aí começa a ter um estresse já no âmbito familiar, então vai ter uma dificuldade que vai para o âmbito escolar, né? Porque a criança vai ter as mesmas dificuldades em casa, ela vai ter no colégio, no trabalho. E aí no colégio ela começa com erros por distração, dificuldade para seguir as instruções até o final, ela vai ter uma dificuldade com horário, com prazo, com rotina, com organização. O TDAH ele é muito desorganizado. Vai ter uma sociabilidade ruim já na escola e leva isso para a vida adulta. Então, o TDAH ele faz amizade fácil demais, mas para ele é difícil manter essas amizades. E tá bom, uma coisa importante que eu tinha esquecido de falar é o seguinte: muita gente ainda julga o TDAH como essa falha moral que eu falei. Mas é importante eu falar aqui como profissional para vocês que o TDAH não é frescura, não é modinha, porque o nosso cérebro ele funciona de uma forma diferente. Entendam, é como se aqui, na parte de trás do nosso cérebro, fosse a parte que a gente adquirisse conhecimento, certo? Essa parte da frente, né, o córtex pré-frontal, é a parte onde a gente executa aquilo que a gente sabe. Então, não é que o TDAH ele tem uma dificuldade para aprender. Pelo contrário, a não ser que ele tenha como comorbidade um transtorno de aprendizagem. Mas, no geral, ele aprende como qualquer outra pessoa. Mas a dificuldade dele vai ser pegar isso que ele sabe e colocar em prática. Colocar em ação. Porque aprender ele consegue, mas fazer ele tem dificuldade. Então ele aprende como qualquer pessoa, mas a execução é ruim, o planejamento é ruim. Como a gente tem os neurotransmissores desregulado ali, dopamina, noradrenalina, para quem não sabe, a dopamina é o hormônio ali responsável pela gente estar motivado pelo prazer, né? A busca pelo prazer, então aquela ação, aquele engajamento.
Então, se essa dopamina, essa noradrenalina está reduzida, a gente vai ter dificuldade para colocar as coisas em ação. A gente vai ter um baixo autocontrole, uma dificuldade com as funções executivas, que é o quê? A capacidade que a gente tem de regular o nosso próprio comportamento. Os pais ou as pessoas que convivem por não entenderem isso, julgam como frescura, como falta de vontade. Primeiro que falta de vontade nem existe. Entendem? E aí, no final, tá, pessoal? Eu vou responder as perguntinhas de vocês, mas vão mandando aí. Então, além de ter essa dificuldade para se entender, porque a pessoa já tem dificuldade com o próprio relacionamento, com o próprio comportamento, ela não consegue explicar isso para as outras pessoas. Ela não consegue, por exemplo, sustentar a atenção. Mas para ela, tipo, por que eu não sustento a atenção? Tipo, o que tem de errado comigo? Ela não consegue entender isso. E aí, no âmbito social, já no colégio, as pessoas vão ter dificuldade, principalmente se tiver o predominante hiperativo e impulsivo, porque vão ser pessoas que não tem muito filtro, ela pensa e já fala. E muitas vezes fala as coisas sem pensar, por conta da impulsividade. Muitas vezes fala besteira, e aí ele é julgado como egoísta, como hostil, como mal educado, né? Às vezes a criança tá ali brincando no cantinho dela e mexe nas coisas do outro sem pedir, porque às vezes ela pensou que pediu, mas não pediu. Então tem essa sociabilidade ruim, tem maior taxa de conflito, de brigas, de discussões por conta da impulsividade, por conta da hiperatividade. A criança que vai ter essa hiperatividade e impulsividade vai falar demais, o adulto também. Entendem? Lembra, gente, como é um padrão persistente, quando eu falo criança, os sinais e sintomas também se encaixam na vida adulta, tá? A única diferença que a gente tem dos sintomas do TDAH na infância e dos sintomas do TDAH na vida adulta é a hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade do adulto é diferente da criança. A criança vai ser aquela que sai pulando a parede, riscando a parede, que não consegue, né, fechar a boca, que não para quieta, não tem dificuldade para ficar sentada. Já o adulto, ele vai manifestar essa hiperatividade no pensamento. Então é como se um cérebro normal funcionasse a 60 por hora e o cérebro TDAH ele funciona a 200 por hora. Então é muito difícil para ele na vida adulta, conseguir focar essa atenção também por conta dessa distração de pensamentos, tá? Enfim, essa é a única diferença. Todo o restante é muito parecido, tá? Os sinais e sintomas. Claro que o TDAH ele se dá no espectro. Então, a gente tem o leve, a gente tem o moderado, a gente tem o grave. Cada pessoa ela é única. Então, por mais que o TDAH, o transtorno, os sinais, sintomas seguem ali aqueles critérios, muitas pessoas vão manifestar de formas, né, diferentes. Ninguém vai manifestar igual, tá? Beleza. Então, o que mais que acontece? No âmbito social, vai ter essa dificuldade, porque vai parecer uma pessoa hostil, agressiva, que fala demais, que não consegue permanecer sentado quando precisa, que às vezes não vai escutar quando o outro tá falando com ele, porque ele tá viajando. Então, são pessoas que as pessoas até julgam como, vive no mundo da lua. Essa menina é alienada, não sabe nem o que tá acontecendo no mundo. Entendem? E aí a gente tem outras dificuldades além da social, né? Porque além dessa parte da infância, a gente começa a entrar na fase da adolescência e adulto. Quando a gente vai se tornando adulto, as responsabilidades aumentam. Aí, pessoal, aí ferrou. Porque quanto mais responsabilidade, maior a dificuldade do pessoa que tem TDAH. E aí, então, se a responsabilidade aumenta, ela começa a ter que lidar com várias e várias coisas. Por exemplo, a área do trabalho, o trabalho, né? Isso vira, assim, o pior inimigo da pessoa que tem TDAH. Por quê? Ela pensa assim, tá, agora, a primeira questão, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho dificuldade para estudar, às vezes eu mal consegui concluir o ensino médio, eu não gosto de estudar, nunca gostei, a apresentação de trabalho era ruim, minhas notas eram ruins, então ela tipo assim, que área que eu vou seguir? Na clínica, eu recebo vários pacientes que às vezes têm TDAH, não sabem, mas que chegam pra mim frustradas, tipo, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu me sinto um peso nessa área profissional, eu não acho nada que eu gosto, tudo que eu começo eu não termino, eu não tenho um diploma, por exemplo, ou eu não tenho um salário bom, eu não tenho um emprego bom. Então, eles começam muito com essa queixa. Então, uma das maiores dificuldades no TDAH no âmbito do trabalho, nessa área do trabalho, é o quê? Qual área seguir? E aí, a gente tem dois extremos aqui, dois extremos. Ou a pessoa, ela vai estar ali num desempenho ruim, num desempenho baixo, né? Começa o trabalho, faz ali por fazer,
E aí ela tem dificuldade com o horário, dificuldade com rotina, tem uma lentidão na produtividade, a produtividade é muito ruim, tem erros consecutivos, são pessoas que vão apresentar um trabalho desorganizado, vão esquecer as coisas. Então ela vai ter uma produtividade ruim, um salário menor muitas vezes, e pode estar naquele ciclo de ficar quicando, sabe? Pulando de trabalho em trabalho, começa um, enjoa, vai pro outro, ai, não gostei daqui também, não, vai pro outro. Os trabalhos burocráticos viram uma tortura, aquela pessoa que não consegue ficar muito tempo sentada, levanta para ir no banheiro 10 vezes na parte da manhã, 10 vezes na parte da tarde, levanta para tomar um café, levanta para fazer isso. Então, são pessoas que têm diversas dificuldades e quem tá convivendo e não sabe sobre o transtorno julga muito, tá? E aí a gente tem o extremo. Ou essa pessoa da produtividade ruim, ou é uma pessoa viciada em trabalho, que ela entra no hiperfoco, porque o TDAH tem isso, tá, gente? O TDAH, quando ele acha... A live não vai ficar salva, tá, Simone? O TDAH, quando ele não tem ou não acha uma atividade que é do seu interesse, que ele gosta, que libera essa dopamina... Ele não consegue sustentar muito tempo. Mas quando ele acha algo que ele gosta, que ele fala, uau, é isso que eu amo, ele entra no hiperfoco. Por isso que é comum a gente ver uma criança ou adolescente que não presta atenção, não sustenta atenção na sala de aula, mas fica 5, 10, 8 horas assistindo um videogame, vendo um tablet, vídeo. Por quê? Porque entra nessa questão do hiperfoco. Então, no trabalho, a gente tem esses dois extremos. Ou é uma pessoa com produtividade péssima, ruim, baixa, ou é uma pessoa viciada em trabalho, workaholic, que, tipo, fica horas e horas naquela missão ali e não consegue nem lembrar de comer, de tomar uma água, enfim. Ok? E aí, a gente percebe muitas dificuldades também no quê? Nos relacionamentos conjugais. Pensa, o TDAH, gente, ele tem uma tríade de sintomas. A desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, certo? É claro que a gente tem subtipos, então pode ser uma pessoa que ela seja predominante desatenta, mas isso não significa que ela não vai ter uma hiperatividade, uma impulsividade, e vice-versa, ok? Então, nos relacionamentos conjugais, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade é muito julgada e muito rotulada. Imagina você conviver com uma pessoa que tem diversos prejuízos por conta do transtorno, mas você não entende por que ela age assim. Vira uma guerra, vira uma confusão. Relacionamento a dois, né, por si só, já é difícil, porque são pessoas diferentes, tentando se adaptar. Então, não é mar de rosas, né? E o TDAH ele tem um fator muito, muito bom. Por quê? Como a gente tem a dopamina reduzida, a gente passa a vida buscando essa dopamina. A gente tem uma sensibilidade até para desenvolver questão de vício por isso. Então, eu não tenho essa dopamina, eu vou querer essa dopamina. Então, eu na minha infância mesmo, eu sempre fui viciada em bolacha, chocolate, coisas doces. Por quê? Dopamina, comida, dopamina. É normal que algumas pessoas fiquem viciadas em cafeína, psicoestimulantes, álcool, cigarro. Por quê? Dopamina. Então, se eu tenho essa dopamina baixa, eu tô querendo buscar ali o tempo todo. O que, de certa forma, é perigoso, tá? Mas aí, o TDAH no início do relacionamento é maravilhoso. É claro que todo relacionamento no início é maravilhoso, né? Não só o de TDAH. E o que acontece? O TDAH, ele, no início do relacionamento, ele fica uau, aquela dopamina da pessoa, né? Tipo, nossa, é bom demais. E aí a pessoa pode mastigar aqui do lado dela, com a boca aberta, que o TDAH vai falar assim, nossa, maravilhoso você mastigando de boca aberta, tudo pra mim, amei demais. E ela vai tendo ali um vício com a pessoa, né? Quer viver com a pessoa, quer dar atenção pra pessoa, ela fica hiper focada na pessoa. O maior desafio é conviver, continuar no relacionamento, quando o relacionamento já não é mais novidade, já passou essa paixão. A dopamina já despencou, já não é mais aquelas coisas. Porque aí começam os atritos. Não é mais tudo lindo. Aí agora a pessoa mastiga do seu lado, com a boca fechada, e você fala, querido, você pode mastigar pra mim lá em outro estado, que tá me irritando? Porque o TDAH já tem um pavio curto. São pessoas que, por conta desse pensamento a mil coisas na cabeça, estressa muito rápido. Às vezes cai um copo aqui, ai meu Deus do céu. Aí passa um pouquinho e já esqueceu a raiva, né? Porque o esquecimento é péssimo. O esquecimento é ótimo, na verdade, a gente esquece tudo. Em alguns momentos é ótimo pra gente. Serve como um fator de proteção. Então, aí quando passa essa fase da paixão, começam os conflitos na área do relacionamento. Por quê? Porque a pessoa vai ter um padrão de desatenção que o outro, se ele não souber sobre o transtorno, ele vai julgar como, ela não importa muito comigo. Ele nem presta atenção no que eu escuto e vai levar pro lado pessoal.
Aí, por conta desses sintomas, a pessoa pode começar a não prestar atenção realmente no que o outro fala, porque ela tá, né, ali perdida um pouco nos pensamentos, ou fazendo outras coisas, ou teve outros estímulos. Ou vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade com a rotina, com o horário, vai marcar um compromisso e vai esquecer. E aí o outro vai interpretar, tipo assim, ele não tem consideração por mim, né? A gente marcou ontem, como que ele esqueceu o compromisso? A gente marcou tal hora, como que ele chega aqui depois de 3? Que falta de respeito, ele não tá nem aí pro relacionamento. Então é muito julgado. Além desses padrões de atenção, lembra que eu falei que tem a impulsividade? Então elas são pessoas que falam muita coisa às vezes sem pensar. Principalmente na hora da raiva, agem muito no impulso. São pessoas que têm um impulso gigantesco. Então, às vezes, toma uma decisão sem consultar o parceiro, nem lembra que o parceiro existe. Tipo assim, nossa, vamos pra Grécia? Vamos. Compra passagem, depois fala, nossa, amor, comprei uma passagem pra Grécia, esqueci de falar. É mais ou menos nesse nível. E aí depois se arrependem. São pessoas que às vezes falam demais, excessivamente. São julgadas como egoístas, porque elas vivem ali meio que no mundo delas, são desatentas, pensa mais nelas, fala muitas coisas às vezes que não deveria. Aí na hora da raiva pode começar o relacionamento, vamos terminar, né? Fala terminar, ataca muito a pessoa. Aí passa meia hora, não, quero terminar não, então, tipo, né? Falam as coisas e se arrependem. Eu mesmo no congresso agora em São Paulo, eu fui chamada para esse congresso já tinha uns 7 meses. E aí, na época que a mulher me chamou, eu não sabia direito aonde era, quem que ia. Na minha cabeça eu pensei, vai ser pouca gente, vai ser público leigo, vamos embora. Bruna, vamos pra palestra São Paulo? Eu falei, vamos, na hora. Não perguntei nada, só aceitei. E passou um tempo. Eu vou explicar pra vocês o que acontece com o TDAH, pra vocês entenderem essa dinâmica que eu fiz. O TDAH, ele entende assim, enquanto eu tenho futuro, as coisas estão lá, eu não preciso me preocupar. Deixa lá. Entendeu? Não, é daqui 1 mês, 2 meses, deixa lá. Eu nem me preocupo, eu nem esquento a cabeça com isso. Na medida que as coisas vão aproximando e que o futuro chega aqui, bem aqui mesmo, aí ela fala assim, rapaz, e agora? Eu preciso resolver isso. O que eu vou fazer? E aqui que começam as dificuldades. E aconteceu a mesma coisa comigo. Há 7 meses atrás, quando eles me chamaram pro congresso, na hora eu topei. Bruna, vamos? Na hora. Tipo, vamos. Aí, na semana do evento, 3 dias antes, eu parei, fui conversar com a moça. Eu falei, então, quantas pessoas, né, que vai ter ali no congresso e tudo mais? Aí ela, umas 700, 800. Aí eu, quê? Tipo, como assim? Né? Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu nunca falei pra tantas pessoas. Gravar vídeo, beleza, eu gravo vários, mas é diferente a dinâmica. E eu tenho desatenção, então, assim, como que eu vou... Beleza. E aí, 3 dias antes do evento que eu fui pensar, eu falei, caramba, são 700 pessoas, são profissionais, e agora, o que eu vou fazer? E por que eu não pensei nisso antes, gente? Eu tive 7 meses para pensar sobre isso. Não pensei. Então, o TDAH, ele tem essa dinâmica no dia a dia, na prática. Ele faz as coisas, ele pensa depois. E às vezes ele nem pensa, entende? São pessoas que por conta da impulsividade, por conta dessa hiperatividade, acabam tendo conflito, brigas, às vezes explosões, então o parceiro tem dificuldade. No casal, principalmente, uma das maiores dificuldades é a desorganização. Às vezes, é muito engraçado isso, né? Às vezes é assim, né? Os opostos se atraem. Eu não acredito nisso na prática, mas só para vocês entenderem. Aí, por exemplo, tem uma pessoa que é TDAH, que é extremamente desorganizada, que deixa tudo espalhado pela casa, não lembra de fazer as coisas. E aí, geralmente, ela casa com uma pessoa que tem toque. Ou seja, né? Ela tem um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, compulsiva com a limpeza. Aí dá uma zebra terrível. Porque o TDAH, muitas vezes, ele vai chegar do trabalho, vai tirar a roupa, vai jogar aqui mesmo, vai nem lembrar. Às vezes, a pessoa vai na casa lá, faz a faxina cedo. Quando passa 4 horas, que chega à noite, você olha pra casa e você fala, rapaz, passou um furacão aqui. É bizarro, entende? E não é porque quer, às vezes nem percebe, é muito automático. Então, eu mesmo tenho esse defeito de desorganização. Minha casa é assim, se não for alguém lá todo dia arrumar, Jesus, porque eu vou me arrumar, eu me perco todinha. E aí a gente tem uma dificuldade pra escolher a coisa, a roupa, por exemplo, pra organizar ali, vira uma bagunça, porque a organização é ruim, o planejamento é ruim. Muitas vezes o TDAH, ele nem sabe que ele é TDAH, então ele não tem ferramentas para administrar o tempo, para resolver esses conflitos. Quando ele percebe que ele vai ver que tem alguma coisa errada, se passaram anos de sofrimento, anos disfuncionais.
E aí, vários relacionamentos, TDAH pode entrar em relacionamento também e sair, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? A parte boa é a parte boa, dopamina. Pode até desenvolver uma dependência ali com a pessoa. E com o passar do tempo, gente, tipo, meu Deus, não lembro de nada. Né? Já não quer mais, aí qualquer briguinha já termina. São pessoas que mais explosivas. Então é difícil. No relacionamento também, o que eu percebo de dificuldade da pessoa que tem o TDAH, como eu falei pra vocês, né? A dopamina é reduzida, ela tá sempre buscando essa dopamina. Eu quero coisas que me deixam motivadas. Então, são pessoas que têm a sensibilidade ao vício. E aí pode acontecer o quê? Um excesso de álcool. Às vezes, aquele marido que quer beber todo dia pra desestressar. Que precisa beber todo dia, que precisa fumar o tempo todo. Ou é aquela pessoa que tem um abuso, por exemplo, de maconha. Precisa da maconha para baixar essa hiperatividade. Né? Às vezes começa lá na adolescência já. Muitas vezes o vício, ele vem, né, ele vem por consequência do transtorno não tratado. Entende? Alguns transtornos têm uma sensibilidade para o comportamento autodestrutivo. Compra, sexo, abuso de substâncias, enfim. Tá? E aí, além dessas dificuldades no relacionamento, pode ter essa questão do comportamento disfuncional com vício. Tanto de cafeína, quanto dessas substâncias que eu falei, até de psicoestimulante, que é um dos tratamentos do TDAH. Mas, como é uma pessoa que tem essa sensibilidade, pode ser que ela desenvolva esse vício. Não significa que todo mundo que tem TDAH vai ter um vício, tá? Pelo contrário. Mas é comum uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, ter um vício, sei lá, em cocaína, porque é uma anfetamina, deixa ele ligado, deixa ele focado. Então, para ele pode ser bom. A gente sabe que a diferença, né, do remédio pro veneno é a dosagem. É normal que às vezes o TDAH goste de usar, sei lá, essas coisas em festa, né? Essas drogas em festa para ficar acordado. O TDAH, ele sente muito sono, muito sono. Então, às vezes, ele meio que acomoda na rotina, no dia a dia. E aí a parceira vai julgar, tipo, é acomodado, não faz nada. Tudo que começa motivado, depois desiste. Então, pra pessoa que não tem o transtorno, ela fala assim, cara, eu faço tudo, eu dou meus pulos, e aquela pessoa não. Fora que o TDAH ele pode ter um padrão infantilizado, né? O cérebro ele demora a amadurecer. Então, muitas vezes vai ser aquela pessoa que gosta de brincar muito, que tá sempre meio que, né, nas brincadeirinhas, nas bobeirinhas. Não que de fato vai ser uma criançona, mas ela vai ter um padrão, em algumas vezes, muito infantilizado. Ao mesmo tempo, muito criativo. Ao mesmo tempo, às vezes, muito, muito focado, né? Essa oscilação, uma desregulação de humor também atrapalha os relacionamentos. A questão dos gastos também interfere no relacionamento. Então, o TDAH ele vai ter ali uma prevalência de relacionamento ruim, de relacionamento baixo, né? Relacionamentos instáveis. Essa desregulação no humor também vai ser difícil. E aí, se tem o TDAH e não trata, a pessoa vai colecionando diversos prejuízos ali psicológicos, né? Desde um distúrbio do sono, uma ansiedade, uma depressão, abuso de substância, até uma ideação suicida. Porque o TDAH ele pode deprimir, né? E muitas vezes a depressão do TDAH ela é uma depressão diferente. Não é o transtorno depressivo maior, enfim, às vezes, que é multifatorial. Às vezes ele vem um quadro depressivo, né, junto com o ansioso, porque ela tenta, ela fica ali enxugando gelo e parece que não sai do lugar. Ou ela começa a fazer uma análise da vida dela e fala, cara, eu erro demais no meu trabalho, eu não consigo ser realizada profissionalmente, eu entro e saio em relacionamento direto, eu tenho dificuldade para manter minhas amizades, eu até faço amizade muito fácil, mas eu não mantenho ao longo da vida. E ela começa a se questionar, a se culpar, sabe? Tipo, tem algo de errado comigo? Ou a questão profissional, o salário, né? Ou a área para seguir, não sabe, tenta várias coisas e não se identifica com nada. E aí a pessoa vai ficando mal, frustrada e vai deprimindo. Fora que o desânimo do TDAH, ele é muito comum. Então, às vezes a pessoa, ela precisa mesmo de um empurrão. E aí, mesmo que ela entenda que pode ser preguiça, né? Todo mundo pode ter preguiça, é algo normal. Mas muitas vezes não é a preguiça, é essa dopamina. E aí a gente precisa pensar no tratamento. O transtorno causa sofrimento, mas tem tratamento. Por que a maioria das pessoas sofrem com o transtorno? Por que vocês acham que elas sofrem? Muitas vezes por não ter conhecimento sobre o transtorno e achar que todo mundo é daquele jeito. Achar que todo mundo tem esse funcionamento. A cabeça é 200 por hora, mas ela pensa assim, mas todo mundo é assim, não? Tipo, será que o pessoal é diferente? Entende?
Eu fui começar a identificar, assim, a questão do meu comportamento disfuncional, quando eu já trabalhava na área, como eu faço avaliação neuropsicológica para identificar, né, os transtornos, eu fazia, trabalhava, comecei a ver isso constantemente. E aí eu falava, não, mas imagina, não tem TDAH, como? Nada a ver. Ah, mas eu tenho isso de desatenção. Ah, mas eu tenho aquilo. Aí eu olhava, ficava negando pra mim mesmo e falava assim, ah, mas eu nunca tive hiperfoco, então zero, não tem TDAH. Mas era um certo preconceito, né? Não queria ter, tava negando o problema. Eu fui realmente aceitar e perceber e procurar ajuda, procurar o meu diagnóstico, né? Eu já era da área, eu já trabalhava, mas eu fui quando eu comecei a dar uma baixa no meu humor, que eu fiquei mais desanimada mesmo, deprê, assim. Eu falei, nossa, parece que mil coisas pra eu fazer, eu não tô conseguindo fazer. Eu marcava, às vezes, 2 pacientes, 3 pacientes no mesmo horário. Às vezes eu marcava paciente, eu ia pra minha casa, esquecia do paciente. Era, assim, uns erros bizarros, né? E aí eu falava, Bruna, você tem tantos anos, como que você tá errando? E aí vem a culpa, sabe? O remorso. Essa é a pior parte do TDAH. E aí você fica se culpando, você entra num looping ali de ansiedade. Eu procrastino, eu me culpo. Eu me procrastino, eu me culpo. E aí eu vou sofrendo e vai deprimindo. Quando eu cheguei nesse estágio, eu falei, cara, eu preciso ver o que tá rolando. Tem alguma coisa mesmo, não dá. E aí eu fui procurar, né, o diagnóstico, começar o tratamento medicamentoso, enfim. Mas é bizarro, porque quanto mais eu estudo sobre transtorno, mais eu vejo que, tipo, eu sempre tive muita coisa no transtorno. Geralmente, as mulheres, o predominante é desatento. Por isso que o diagnóstico, muitas vezes, ele não é realizado, ele é feito de forma tardia. Porque a menina, ela não vai dar trabalho igual a criança que é hiperativa e impulsiva. Muitas vezes ela vai ficar quietinha no canto dela, dando umas viajadas, né? Vai ter uns comportamentos ali disfuncionais, vai ser julgada como irresponsável, desleixada, mas não vai ser algo grandioso, né? Aquela coisa que até o porteiro percebe. Não, é uma coisa muito sutil. E aí, quando eu fui perceber, já depois de velha, eu não conseguia finalizar um livro, né? Eu fui finalizar livro, eu já tinha mais de 25 anos. Hoje eu consigo estudar muito, ler muito, trabalhar, entrar no hiperfoco, porque eu achei uma área que eu amo, que é a psicologia, que é do meu interesse. E aí a gente libera mais dopamina, entendem? Mas a pessoa que tem o TDAH não sabe que tem, e ela fica ali trocando de trabalho em trabalho e não percebe o porquê que ela não se encaixa com nada, ela nunca vai concluir nada, porque para ela é difícil se manter motivada. Ela começa bem, ela começa empolgada, mas para sustentar, para continuar, não. E aí, lembra que eu falei que o TDAH, ele, de certa forma, ele tem um padrão infantilizado? Muitas vezes ele vai ser julgado e vai agir mesmo como uma criança mimada. Ah, eu vou fazer só o que eu quero. Ah, ficou difícil, eu vou parar. Ah, isso aqui eu não gosto, então deixa pra lá, não vou fazer. E na prática é realmente isso que acontece. Então, se eu não tiver em tratamento para eu trabalhar essas crenças negativas e para eu amadurecer a minha mentalidade, no sentido de que, opa, eu sou adulta e eu preciso mudar esses comportamentos disfuncionais, se eu não fizer isso, eu vou só colecionando problema atrás de problema. Erros atrás de problemas. E são muitos erros consecutivos. E aí são prejuízos. Para vocês terem noção, para eu formar foi uma luta. Eu comecei 2 faculdades, parei, falei, não quero estudar. Se não fosse a insistência da minha mãe, às vezes eu acho que eu nem teria terminado nada. Eu tinha aula de manhã, eu não conseguia. Eu dormia tarde, eu acordava cedo, eu dormia a aula inteira. Eu era super julgada na minha faculdade, no início, como uma péssima aluna. Depois que eu comecei a gostar ali, lá pro 5º período, que eu falei, não, agora vai, agora eu vou focar aqui. Que aí sim, eu comecei a tirar notas boas. Mas na infância eu reprovava, matemática, até hoje eu tenho dificuldade na calculadora. É super desafiador pra mim. Então, quando eu olho lá atrás e eu vejo esses sintomas, eu vejo o quanto eu sofri com tudo isso. E eu não sabia que era isso. E eu era julgada como a burra, como, né, a desviada ali da família. Todas as minhas amigas eram nerds, só tiravam 10. Eu não conseguia, eu tinha pavor de ver minha nota. Eu fazia a prova, eu estudava, no dia da prova eu lia o meu caderno, que não tinha nada escrito. E aí, eu lembro até hoje, quando eu tinha que buscar as provas, ou eu faltava, ou eu inventava alguma coisa, ou eu pegava a prova, nem olhava, já rasgava e vazava. Porque se minha mãe olhasse aquilo ali, né, eu tirava 0, 2,5, era normal. Eu ia apanhar muito. Então, eu não entendia que, não, peraí, não é porque eu, Bruna, sou burra, é porque eu tenho dificuldade para sustentar a atenção quando é necessário e principalmente em coisa chata. Porque assistir aula é chato, mas se é uma aula que eu gosto, eu consigo assistir e fico feliz e motivada. Entendem? Então, vocês imaginam todos esses
sinais, esses sintomas para uma pessoa que convive e não tem o transtorno. É muito desafiador, é insustentável. Por isso que a taxa de divórcio é maior. Aí, às vezes, a pessoa pode ter um problema de sobrepeso, às vezes a pessoa tem o quê? Comorbidade. Na psiquiatria, a comorbidade ela é regra e não exceção. Então, se a pessoa tem um transtorno, é 90%, 100% que ela vai ter ali o segundo transtorno. E aí, muitas vezes, vem, por exemplo, acompanhado de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de humor. E quanto mais comorbidade tem, mais difícil é para tratar aquele transtorno, mais difícil é o prognóstico daquele transtorno. Entendem? Quando a gente pensa nessa questão dos outros, né, das outras comorbidades, a gente tem como frequente, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, TEA, que é o espectro autista, que é o mais comum, inclusive, né, o TDAH é a comorbidade mais comum do TEA, a gente tem transtorno de aprendizagem, enfim, aí a gente tem TOD, transtorno de conduta, transtorno de humor, transtorno bipolar. Eu recebo muito paciente, às vezes chega na clínica achando que tem TDAH e quando a gente vai avaliar, pode ser que tenha como comorbidade, mas o que prevalece é um transtorno de humor, como, por exemplo, transtorno bipolar. Isso acontece porque no transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, a gente tem um período de fase que está em mania ou hipomania, um período que a pessoa ela fica mais distraída, mais impulsiva, hiperativa, né? Mas isso não significa que ela tenha um TDAH. Pode ser que tenha como comorbidade, inclusive andam juntos. Mas a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. E como que eu vou diferenciar o TDAH do transtorno bipolar? Que em fases de mania e hipomania são parecidos. A gente vai identificar quando começou, porque o bipolar também pode começar na infância e adolescência. A gente vai identificar quando começou e se é um padrão persistente. O TDAH é um padrão persistente, não muda. Já no transtorno bipolar, esse padrão de desatenção, de impulsividade, muda. Então, na fase que eu tô em mania e hipomania, eu tô mais atenta, mais distraída, mais impulsiva, mais ansiosa. Mas na época do que eu tô em depressão, no polo do bipolar, eu não tô mais com tantos sinais e sintomas. Entende? Então, a gente precisa diferenciar isso. E a gente precisa ver a intensidade. A intensidade do TDAH, ela é muito, se for pensar, ela é muito mais leve do que um transtorno de humor. O transtorno bipolar, ele causa muito mais prejuízo, uma intensidade muito maior do que um TDAH. Porque aí essa impulsividade vai ser gigantesca em áreas realmente autodestrutivas, que a pessoa pode chegar a perder todo o patrimônio numa fase de mania, de hipomania, tá? Fazer dívidas altas, enfim, sexo ali sem proteção, né? Acabar tendo uma doença. Enfim, são várias questões que a gente tem que avaliar. Mas principalmente essa intensidade, tá? O TDAH é sempre um padrão de sintomas persistente e não é tão intenso como a impulsividade do transtorno bipolar. E o transtorno bipolar são fases, né? Tem fase que a pessoa pode estar assim, tem fase que não. Precisa avaliar. E é muito comum que a pessoa tenha os dois juntos ou outros transtornos também, né? Como transtorno de ansiedade, enfim, outros transtorno do neurodesenvolvimento, como eu tinha falado, transtorno por abuso de substância. É muito comum mesmo. Por isso a importância de tratar, porque não é só uma desatenção. O TDAH, os prejuízos principais, eles não são por conta da desatenção. Pelo contrário, eu vejo na minha prática clínica e comigo mesmo, me analisando ali, o que eu percebo de maior dificuldade é o planejamento. O planejamento é péssimo. Eu fui, por exemplo, fazer o roteiro da palestra para o congresso. Eu não abria, uma aba para eu fazer, eu abria 10 abas do computador. E todo dia, assim, agora tem 1, 2, 3, 4... Tem 6 abas abertas aqui no meu computador. Pra quê? Eu não consigo focar. Tem outro computador aqui com 5 abertas. Então, eu desvio muito fácil. O roteiro mesmo, eu fiz 3 rascunhos. Aí eu começava a editar aqui, depois eu passava pra cá. Então, demora muito mais tempo que uma pessoa. Escrever um texto é uma tortura, porque organizar as ideias ali, fazer esse planejamento, colocar em hierarquia, é muito difícil, é ruim. O planejamento é péssimo. Às vezes eu brinco com um amigo meu, que até os meus stories que eu vou postar aqui, às vezes fica bagunçado, fica sem nexo, uma cor assim, depois uma bagunça ali, uma fonte aqui. O planejamento pra mim é a pior parte. As funções executivas é a pior parte. Né? Principalmente esses prejuízos por conta desse planejamento. Porque se eu não planejo a minha vida, quem vai planejar? Quem falha no planejamento, falha na execução. Então, eu não posso mais ficar me permitindo falhar na execução.
mas o TDAH ele precisa aceitar que ele funciona de uma forma diferente. E é por isso que eu falo sobre o transtorno e falo sobre o tratamento. Quando chega pessoas para tratar o TDAH comigo, quase quebrei o negócio aqui. A primeira coisa que eu faço é falar que o transtorno ele não tem cura, mas ele tem tratamento. A gente consegue devolver ali uma funcionalidade para o paciente. Isso significa que ele não vai ter mais nenhum sinal e sintoma? Não significa. Ele vai continuar tendo, tá? Só que a gente consegue melhorar alguns aspectos. Eu posso passar várias estratégias, vários protocolos de otimização de tempo, de planejamento e tudo. Mas se eu não conseguir intervir no ambiente daquela pessoa, ela não vai melhorar. Porque ela já sabe o que ela tem que fazer. O problema é executar aquilo que ela sabe. E se eu não mudo esse ambiente dela, ela não vai melhorar muito. E se eu não trabalho as crenças dela entre uma questão de expectativa, entre a realidade e o ideal, se eu não trabalho essa expectativa, a pessoa vai ficar ainda mais frustrada. Poxa, eu fiz terapia, fiz o protocolo e não melhorei? Como assim? Entende? Então a gente tem que trabalhar o que? Uma aceitação que o transtorno significa sofrimento, significa um funcionamento diferente, e por mais que você melhore, por mais que você trabalhe, você nunca vai ficar 100%. Até porque, né, gente, convenhamos, ninguém é 100%. As dificuldades, cada um tem a sua. Tem um transtorno ou não. Quando tem um transtorno, tem a dificuldade ainda maior. Ok? Bom, vou falar rapidinho só sobre o tratamento. Outra opção aqui pra vocês. E aí eu vou ler as perguntinhas, tá? Então quem tem pergunta já vai mandando aí, que no final agora eu quero responder pra vocês, tá? Vocês estão gostando? Tá ficando claro? Estão conseguindo entender? Bom, como eu falei pra vocês agorinha, tratamento a gente tem o quê? A via de psicoestimulantes, pra quê? Pra melhorar essa questão de dopamina, noradrenalina, então eu fico mais focada. E aí a gente tem alguns tratamentos, tem um novo agora no mercado, mas eu não vou falar dele ainda. Vou falar dos tradicionais, que a gente tem Ritalina LA, que é a ação prolongada. A gente tem o Concerta e a gente tem o Venvance. Eu, Bruna, já tentei a Ritalina, não senti nada de diferença. E depois eu já fui pro Venvance. O Venvance, pra mim, foi ótimo, sensacional, mudou a minha vida. Mas ele não faz milagre. Muita coisa, mesmo tomando a medicação, eu preciso puxar ali a rédea, eu preciso me organizar. Eu preciso ter agenda, eu preciso ter bloco de notas, eu preciso sentar e fazer um planejamento, mesmo que meu planejamento seja ruim, eu preciso colocar em prática o protocolo TDAH. Tem época que eu consigo super bem, tem época que não, porque faz parte do transtorno, tá? Então, a medicação, ela é 50% do tratamento do TDAH, 50%, tá? Mas não significa que vai fazer milagre. Então, o restante é o quê? Terapia cognitivo-comportamental, que é padrão ouro. Aí a gente tem os protocolos, né, para o TDAH, principalmente trabalhar os impactos negativos do transtorno. Trabalhar também as comorbidades, que muitas vezes prejudicam ainda mais, né, os sintomas do transtorno. A gente tem o neurofeedback, né, que é aquela estimulação transcraniana, que é muito boa. A gente tem um outro que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. É uma outra também que é para o TDAH em fase aguda, para também ter essa estimulação. Já o neurofeedback, ele pode ser para qualquer pessoa, para ter esses estímulos. E aí a gente tem coisas naturais, né, para liberar essa dopamina. Tanto umas práticas mais saudáveis, atividade física, esporte de autossuperação, porque aí, poxa, eu faço tal esporte, consegui alcançar isso. Então, eu já vou ficando hiperestimulado, vou liberando essa dopamina. Que mais? A alimentação é fundamental, tá, pessoal? Porque o nosso cérebro ele precisa estar nutrido para ele funcionar bem. Eu preciso dormir bem para o meu cérebro funcionar bem. Se eu não durmo bem, automaticamente eu vou ficar mais impulsiva, eu vou ficar mais irritada, eu vou ter uma desregulação de humor. Então, para eu cuidar do meu transtorno, eu preciso cuidar de mim num todo com as coisas básicas, que eu sei que são básicas, mas são difíceis de colocar em prática, que é uma alimentação saudável, mais balanceada, que é um sono regular, né, de 7 a 8 horas, que é estabelecer um horário para acordar, para regular o ciclo circadiano, que é o tratamento medicamentoso em alguns casos, quando necessário, e principalmente a terapia. Terapia é fundamental, tá? A medicação vai ajudar, tudo isso vai ajudar, mas a gente tem um fator que é nosso, uma autorresponsabilidade. E conviver com pessoas que saibam sobre o transtorno. Então, no tratamento é fundamental a gente fazer isso
com os familiares de fazer uma psicoeducação para a pessoa entender o que é o transtorno dela, quais são os prejuízos e como que ela pode lidar. E não só para a pessoa, também para as pessoas que convivem. Porque se eu tenho um parceiro que tem TDAH e eu sei o que é, vai ficar mais fácil para mim até ajudar ele quando ele tiver algumas dificuldades. Porque se eu fico julgando, brigando, criando um ambiente estressante, eu vou piorar todos esses sinais e sintomas, ok? Eu vou ver aqui as perguntinhas antes da gente finalizar. Nossa, passou rápido o tempo, né, gente? Um detalhe importante sobre o TDAH. O TDAH ele tem muita pouca noção do tempo. Então, se você colocar uma pessoa, duas pessoas, uma que tem TDAH e a outra não, em uma sala toda fechada e sem relógio, sem nada, e passar um tempo, você for lá e perguntar para cada uma o horário, a pessoa que tem TDAH, ela vai responder um horário nada a ver com nada. E já a outra, ela vai estar mais na média, tendo mais noção de tempo. Outra dificuldade de TDAH também, pessoa, é velocidade, tá? São pessoas muito impulsivas, buscam muito essa adrenalina. A Giovana comenta algo que acontece muito comigo. E quando está deitada para orar e o pensamento vai para outro rumo, será que é TDAH? Pode acontecer, né? Desviar a atenção, mas tem que avaliar. Como eu falei, TDAH é um transtorno. A gente tem que identificar todos os sintomas, a intensidade, a frequência, o sofrimento clinicamente e também os ambientes. Mas é muito comum. Por exemplo, quando eu vou, por exemplo, em igreja, essas coisas, eu tenho muita dificuldade de orar junto com as pessoas, porque tem muito barulho. Então eu começo orando, de repente eu tô pensando na morte da bezerra, depois eu tô orando de novo, vira uma bagunça. Não consigo sustentar. A Simone perguntou qual exame que precisa fazer para diagnosticar. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente não tem nenhum exame, né? No sentido de, faz uma ultrassom, uma radiografia que a gente vai detectar o TDAH, tá? O que a gente faz? A gente tem avaliação clínica baseada no DSM-5-TR, pra gente avaliar os critérios diagnósticos, né? Observar todo o contexto do paciente. E a gente avalia também, em alguns casos, para diagnóstico diferencial, a gente faz uma avaliação neuropsicológica, que aí é o quê? É como se fosse um exame mental, onde a gente vai tirar tipo uma foto do seu cérebro e avaliar todas as funções cognitivas. A gente vai avaliar raciocínio, memória de trabalho, memória a longo prazo, memória a curto prazo, funções executivas, QI, a gente avalia tudo do seu cérebro. E aí a gente consegue perceber se realmente tem as dificuldades do transtorno ou não. Serve para o diagnóstico diferencial e serve também para o tratamento, para a gente pensar numa reabilitação para trabalhar ali com esse paciente. Outra forma de tratamento importante que eu tinha esquecido, a reabilitação neuropsicológica, também é muito importante. Então, você pode fazer uma avaliação clínica tanto com um psicólogo ou com um psiquiatra, tá? Você já vai conseguir ter ali esse diagnóstico. É claro que às vezes em uma consulta não dá para a pessoa já fechar um diagnóstico. Ela vai ter que investigar ali a vida, né, longitudinal, olhar ali para essa questão da infância, às vezes falar com algum familiar e conseguir observar e fazer também um diagnóstico diferencial. Gente, muitos transtornos, tá? Muitos transtornos, eles têm sintomas parecidos com TDAH, desatenção, ansiedade, uma hiperatividade, uma impulsividade. Então, a pessoa tá deprimida, ela vai ficar mais desatenta. A pessoa tá muito ansiosa, ela vai ficar mais desatenta, mais esquecida. Então, por isso que não saiam por aí se autodiagnosticando, baseado em 6 sinais que vocês viram no TikTok, na rede vizinha, ou aqui. Busque o acompanhamento psicológico, faça uma avaliação com um profissional. E, principalmente, psicólogo ou psiquiatra. Qual o primeiro passo para descobrir se meu neto tem ou não TDAH? Levar no profissional para fazer a avaliação, né? Seja um psicólogo ou um psiquiatra, eles vão fazer uma avaliação clínica ali, colhendo ali as informações, as dificuldades, tem dificuldade com a distração, se comete erros por descuido, se parece às vezes ficar meio que no mundo da lua, quando você chama parece que ele não escuta, não tá nem te ouvindo, você tem que olhar bem no olho, sacudir para ele ver. Enfim, ele vai avaliar ali todos os sintomas e em alguns casos que precisar a gente pode fazer alguns testes, mas no geral a avaliação ela é clínica, tá? A Simone perguntou se a live vai ficar salva, né? Eu acho que eu não vou deixar salva, mas eu vou observar aqui, tá? Às vezes eu posso colocar no YouTube para vocês depois, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou não? Deu para entender? Fez sentido para vocês? Conseguiram diferenciar aí?
Lembra que os sintomas, tá? É muito além de uma desatenção, é muito além de uma memória, é muito além de uma procrastinação, é muito além de começar as coisas e não concluir. Tudo isso, procrastinar, desatenção, começar algo, não concluir, tudo isso é comum, qualquer pessoa pode fazer. Então, para a gente diagnosticar, diferenciar, né, o que é normal, o que é patológico, a gente tem que ver a intensidade, a gente tem que ver o sofrimento, a gente tem que ver o histórico da pessoa, porque transtorno é sofrimento. Quando eu vejo uma brincadeirinha no Instagram, em algum lugar, das pessoas, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH, a primeira coisa que eu penso e falo é tipo, nossa, tomara que essa pessoa não tenha, porque é um saco. É difícil conviver com transtorno. Mesmo você fazendo terapia, mesmo você sabendo, é difícil às vezes a gente aceitar que a gente não tem controle do nosso comportamento 100%. Ninguém tem, né? Mas quando tem esse transtorno, ainda dificulta. É difícil pensar que, poxa, eu posso acumular tantos problemas sociais, econômicos, né, financeiros, relacionamentos conjugais por causa de um transtorno. Imagina quantas pessoas que não sofrem, né, pelos sintomas do transtorno sem saber que tem o transtorno, que são julgadas, que são rotuladas. Então é muito desafiador mesmo. Então é buscar ajuda profissional, fazer esse diagnóstico diferencial e tratar. O quanto antes a gente tratar um transtorno, melhor o prognóstico, tá? Quanto antes tratar, melhor. Por exemplo, se a pessoa já tem, igual eu, tipo, 31 anos, foi diagnosticado de forma tardia, pense o quanto eu já não acumulei sofrimento e como é difícil mudar esses hábitos. Outra coisa, TDAH precisa de um ambiente estruturado, tá? TDAH precisa de regra, de rotina, meio que de regime ali militar, tá? Por quê? Eu preciso fazer, o TDAH ele faz quando não tem outro jeito, o TDAH faz quando ele tem que fazer. Então ele precisa desse estímulo a mais, ok? Acho que é isso então, pessoal. Alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou tentar colocar a live salva hoje aqui, só para eu conseguir salvar ela para ir pro YouTube, tá? Então, se vocês querem mandar para alguém assistir ainda hoje, de hoje para amanhã, vocês façam isso, que depois eu vou apagar aqui do Instagram, tá bom? E vai pro canal de assinantes aqui, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live, foi bem rapidinho. Mas falei no geral, principalmente para vocês tomarem cuidado com essa rotulação, com esse autodiagnóstico. TDAH é um transtorno, não é modinha, tá? E principalmente, se você convive com uma pessoa que tem TDAH, não fica julgando, porque cada pessoa ela vai ser boa em uma coisa. Então, eu terminei o meu congresso lá em São Paulo com a frase de que se você julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvore, ele vai viver a vida se achando estúpido, né? Mas se você colocar esse peixe no oceano, você vai ver a capacidade que ele tem de ir longe e sozinho. Então, não julgue, tá? Ninguém é igual a ninguém e a pessoa que tem TDAH, ela não tem dificuldade para aprender nada. Ela só tem um funcionamento diferente. Mas quando ela encontra algo que ela gosta, ela vai muito longe, né? Baseada ali no hiperfoco. Ok, pessoal? Bom, foi ótimo. Vou deixar vocês descansarem. Vou descansar também. Semana que vem eu vou ver se eu faço outra live com vocês sobre outro assunto. E aí, aproveitem para assistir hoje. Comenta lá, me manda o feedback. O que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. E a gente vai trocando aqui pelo Instagram essas informações, ok? Beijo, boa noite, bom descanso.